Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o Jurandir, ele é CEO da GTEC. A GTEC é uma empresa que tem soluções aí bem amplas, pelo que ele estava me explicando nos bastidores, para refrigeração industrial. E como é praxe, antes de começar a falar de negócio, eu gosto sempre de saber quem é a pessoa que vai falar de negócio comigo, né? Então, Jurandir, quem é o Jurandir? Para o público saber também. Tá. E aí a gente entra nos temas aí da GTEC. Tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom estar aqui com vocês. Quem que é o Jurandir? É difícil, hein, cara, falar de mim mesmo, mas assim, eu tenho 45 anos, sou formado em engenharia mecânica, trabalho na área de refrigeração e ar-condicionado desde o começo da minha carreira. Então hoje eu estou com 23 anos já de profissão, né? Ao longo desse tempo eu me especializei, fiz pós-graduação, MBA, etc e tal. E faz uns 12 anos mais ou menos que a gente montou a nossa empresa, né? E daí, ao longo desse período que a empresa foi implantada, eu sempre tive cargos de direção, né? Uhum. E hoje fazem 3 anos que eu assumi o cargo de CEO da GTEC. Então assim, sou um cara que gosta de fazer negócio, sou um cara muito família, sou um cara de poucos e bons amigos e sim, me considero um cara pleno. Qualidade é melhor que quantidade, né? Exatamente, bem melhor que quantidade. É isso aí, em resumo é isso. Um cara simples que está aí buscando aí o lugar ao sol. Legal. E a GTEC? O que é a GTEC? O que ela faz? A GTEC ela é uma empresa que provê soluções para tratamento de ar em geral, né? Tá. A gente é muito focado em processos industriais. Então, dentro desses processos industriais, a gente pode citar aqui mais de 200 tipos de aplicação. Então, a gente vai desde uma piscina coberta, que você tem que controlar a umidade lá dentro, até, uma usina de açúcar e álcool, que você tem que fazer hibernação de componentes lá durante o período de manutenção. Então, é uma gama muito grande, né? Uhum. A nossa estratégia comercial foi se especializar, direcionar os esforços dentro da indústria de alimentos. Tá. Né? E dentro da indústria de alimentos tem processo de secagem, uma série de coisas, mas o mais forte que para nós hoje é o pessoal do frigorífico, né? Então hoje a gente tem uma participação muito grande nos frigoríficos e as soluções para frigoríficos basicamente passam por controle de condensação nas áreas de processo. Toda a cadeia, né? Cada área lá dentro você tem uma peculiaridade, então a gente pode atuar em toda a cadeia, desde o abate até a expedição do produto, controle de formação de gelo na parte de estocagem e por aí vai. Então, e nesse cenário, né, onde você tem aplicação, você tem um problema para resolver, você tem um mercado ali para atuar, a gente procura desenvolver soluções com engenharia de aplicação bem avançada, bem pensada, né? Uma parte técnica bem embasada assim, para prover uma solução que tenha o melhor custo-benefício para o cliente. Legal. Em poucas palavras, né? É isso que a GTEC é. Então produzimos equipamentos, fazemos projetos, fornecemos material de instalação, produzimos peças para instalação e a gente junta tudo isso aí para resolver um problema para o cliente. Uma coisa que eu achei interessante é que vocês não produzem o equipamento e mandam lá para os caras se virar para instalar, né? Não. É algo que é diferenciado no mercado. Primeiro porque garante a qualidade do começo ao fim do equipamento, né? E a satisfação do cliente. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Então, a nossa estratégia ela é muito simples, né? A gente vai na linha do que o pessoal da indústria de refrigeração faz, né? Então, o pessoal que fabrica equipamentos de refrigeração, eles atuam de ponta a ponta, eles fornecem um pacote completo para o cliente, né? Uhum. Então, você tem que desenvolver o projeto, selecionar os equipamentos, construir os equipamentos para aquele fim específico. E você tem que prover o serviço, deixar tudo aquilo funcionando para o cliente, né? Então tem todo esse contexto. E a nossa estratégia foi nessa linha, ou seja,
A gente produz equipamento? Produz. A gente sabe aplicar? Sabe. Mas eu preciso fornecer o pacote completo para o cliente. Sim. Eu tenho que entregar o meu equipamento funcionando. Eu tenho que apertar o botão lá e tenho que garantir que tudo vai dar certo. Então, a gente procurou ao longo dos anos estruturar uma equipe de serviço, né, própria. E, lógico, sempre equalizando a demanda de mercado, né, claro, para a gente ter a quantidade de pessoas certas para atender o mercado. Saber lidar com as oscilações e sazonalidade e tal, mas a gente conseguiu fazer essa engenharia interna ali de ter as pessoas, e hoje a gente provê toda a solução, entrega pronto para o cliente. E a gente nota que o cliente vê valor nisso aí, né? Para quem está do outro lado aqui fornecendo, é um pouco complicado, né? Você ter uma equipe própria, lidar com sazonalidade, mas para quem está recebendo o serviço, é muito bom. É um diferencial enorme, É um né? diferencial. Porque, minimiza os riscos. Você tem só uma pessoa para cobrar, entendeu? Esse é o ponto, exatamente. Né? Quando você minimiza os riscos de projeto. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, tá certo. Os riscos trabalhistas. Exatamente. Né? Que é uma outra esfera que é complicada, né? Crítica também. Crítico, complicado. Né? E realmente você cobra somente um fornecedor ali, né? Exatamente. Então, imagine que você fatiou teu projeto lá, eu contratei a máquina de a parte de instalação de outro, o comissionamento de outro, enfim, aí alguma coisa não dá certo, né? De quem que é culpa? Como que você junta tudo isso? E eu acredito que até para a GTEC é algo mais confortável. Sim. Porque consegue também ter a certeza de que a aplicação foi feita da forma correta. Exatamente. E aí os termos de garantia são diferentes. Exatamente. Né? Porque já elimina a questão da instalação, da aplicação daquele equipamento. Né? Exatamente. Para nós também é confortável, né? Sim. Porque a gente tem a segurança de estar assumindo o processo de ponta a ponta, né? Ó, tem que dar certo, né? Então vamos cuidar do processo de ponta a ponta para... E vocês fazem atuação a nível regional ou é nacional? Como que é a atuação de vocês hoje? Né? A nossa fábrica fica no norte do Paraná, em Londrina. Tá. Cidade boa, hein? Cidade boa. A gente abriu a empresa 12 anos atrás em Curitiba, né? Uhum. Ficamos em Curitiba aí que também é excepcional, né? Excepcional. A gente foi em Curitiba até 2020. E daí a gente transferiu toda a operação para Londrina, no norte do Paraná. Então, lá no norte do Paraná é uma operação que foi montada e ampliada, né, recentemente. Mas a partir do norte do Paraná a gente atende a toda a América Latina, né? Então, nós temos obra no Uruguai, temos obra no Paraguai, temos obra na Colômbia, temos uma máquina nos Estados Unidos. Não é o nosso, lógico, fornecer daqui para lá não é o nosso business, mas, sim, mas aconteceu, né? Legal. Então, o nosso foco de trabalho é a América Latina. Tá. Basicamente, México para baixo, a gente tem atuação. Muito forte no sul-sudeste, né? Tá. Tem muito frigorífico em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O mercado é mais... O mercado ali é concentrado ali, né? E tal. São Paulo é um mercado que não tem como, né? Aqui acontece tudo, então a gente tem bastante negócios aqui. No eixo aí de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, muito forte. Minas Gerais a gente tem um parque instalado de máquinas muito grande também. Rio de Janeiro e tal. Nordeste menos, né? É um mercado que a gente está olhando com carinho assim para avançar, né? Porque para você ter a participação regional, você tem que ter uma equipe regional. Então, sim, a gente ainda não chegou a fazer isso no Nordeste, né? Mas se você olhar o nosso mapa, né? Se for no nosso stand ali, olhar o nosso mapa lá, você vai ver os pontinhos vermelhos. É América Latina, basicamente, o que a gente... Basicamente não, né? Já é bastante coisa. É bastante coisa. E diga-se de passagem, o Brasil é um continente. O Brasil é um continente. Então, atender somente o Brasil inteiro sim. Já é bastante coisa. O Brasil representa 85%, talvez 90% dos negócios que a gente faz, né? E se tratando do setor cárnico, nós estamos falando do segundo ou terceiro do mundo, né? Exato. Então, é um mercado formidável. Formidável, não. Exatamente. Legal. E diga uma coisa para mim, Jurandir. Quais estão sendo as inovações? Óbvio que você tem as NDAs da vida, as confidencialidades que faz parte do mercado industrial, né? Mas para onde você está enxergando que está indo a movimentação de inovação
da indústria de refrigeração, enfim, da atuação dos frigoríficos aí. Você até comentou do isolamento da amônia, por exemplo, que é algo de um risco maior. Enfim, conta um pouquinho pra gente do mercado e das mudanças, por favor. Bom, vou falar de maneira geral, assim, das minhas impressões aqui, né? Não só do nosso negócio aí. Claro. Mas, assim, redução de carga de amônia é uma tendência, com certeza. Estão tendo palestras aí, tem excelentes palestrantes, excelentes amigos aí que a gente sabe que estão passando esse conhecimento aí pro pessoal aqui na feira, né? Então, é uma tendência que isso está acontecendo, você reduzir a carga de amônia, sei lá, você tem 15 toneladas de amônia circulando num frigorífico, você passa a ter 1 tonelada circulando numa área confinada e abastece os pontos de consumo através de um fluido secundário, né? Circula um fluido secundário no frigorífico. É uma tendência. Eu vejo também, na nossa área de tratamento de ar, né? Eu vejo que tem uma tendência de você partir para uma setorização de equipamentos, né? Tentar trabalhar com uma quantidade maior de equipamentos e menos infraestrutura, apesar do custo ainda ser mais alto, né? Mas existe uma tendência. Mas isso gera, por exemplo, eficiência energética, algo do gênero ou não? Gera flexibilidade de aplicação, redução aí dos custos de manutenção, né? Enfim. Da parte de eficiência energética, falando agora da nossa área, né? A gente está migrando aí para aproveitamento de energia que é rejeitada, que você não usa para nada, dentro do frigorífico, né? Então, por exemplo, a gente tem na nossa máquina a gente tem um módulo lá que consome muita potência elétrica, né? Então, como que a gente faz para otimizar isso aí, para diminuir esse consumo, né? Então, cria-se alternativas, por exemplo, você coloca um trocador imediatamente antes do principal, onde você consegue pegar um calor rejeitado, um calor que foi rejeitado na casa de máquina, que gerou um fluido secundário, uma água quente e tal, você vai abastecer o equipamento, diminui potência, né? Uso de trocadores com vapor, né? Que é uma utilidade abundante dentro do frigorífico e tem um custo menor, né? Então, procurando reduzir a parte de consumo do consumo energético do nosso equipamento, né? E uma coisa que é tendência, acho que para todo mundo, para nós e para todo mundo aí, é a parte de automação. Automação, monitoramento, você olhar a máquina à distância, você deixar a máquina inteligente, você deixar a máquina trabalhando exatamente de acordo com a demanda que ela tem, entendeu? Sem picos de carga e tal. Então, está tendo um movimento muito grande para automatizar mais os equipamentos, de forma geral, né? E você conseguir ver isso à distância. Interagir com o cliente, com o equipamento à distância, né? Parte de monitoramento e tal. Eu vejo isso muito presente, assim, né? Envolve até um pouquinho já de inteligência artificial, de você entender o modo de operação da máquina ao longo de uma linha de tempo e fazer a máquina operar dentro dessa tendência, ou seja, tudo é consumo, né? Tudo é consumo. O pessoal está investindo muito nisso. E a gente também está investindo. E analisar os gráficos é fundamental, né? Exatamente. Quando eu falo inteligência artificial, né? Na verdade, um algoritmo aí está... Eu não acredito em substituir, né, a pessoa que está olhando o gráfico, né? Mas eu não acredito nisso. Sinceramente, eu sou meio a moda antiga, eu acho. Algumas coisas não mudam. Mas você pode criar um algoritmo que vai avaliar esse gráfico e criar uma tendência de operação automática para o equipamento, com base nesse gráfico, né, nessa história. Eu acho que isso aí é legal. E aí a pessoa a pessoa que está de fora vai olhar como melhorar esse algoritmo, Sem dúvida. Entendeu? Eu confesso que eu até acredito, só não gosto da ideia. Né? Porque as coisas estão evoluindo demais. Rapaz, e aí começa a ver naquele filme antigo, Matrix, né? E parece que o negócio está indo para esse lado, né? Uma coisa que era uma ficção completamente surreal, parece que vem... A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Porque elas estão acontecendo e a gente tem que observar, né? Sim, sem dúvida. Então, eu como diretor da empresa lá, eu fico olhando, né? O pessoal mais novo, o pessoal da engenharia lá, eles estão ali, aquilo ali para eles é o beabá, né? Sim. Mas você tem que saber extrair da forma certa, né? Explorar da melhor forma as informações que tiver, né? Exatamente. Mas é uma tendência, então sempre olhando são os pilares, né? Você reduzir consumo,
Reduzir custos de operação, reduzir custos de manutenção, né? Você deixar o processo mais redondo para o cliente. Melhorar comissionamento, né? Processos de comissionamento, né? Como que você deixa o sistema redondo, né? Como que o sistema... Você não pode ligar o sistema mais ou menos, funcionou, vai, né? Como que eu deixo ele o mais redondo possível, mais regulado possível, né? Então são tendências aí que estão presentes e quem não estiver olhando para isso aí vai ficar para trás. E fica para trás rapidinho, né? Fica. As coisas são muito rápidas hoje. Verdade, é muito dinâmico. Você tem que reagir, senão... Eu falo sempre, em alguns episódios, que antigamente as empresas grandes engoliam as pequenas e hoje as mais rápidas estão engolindo as mais lentas. Exatamente, né? Exatamente. Então o tamanho já não é mais tanto documento, não. A velocidade... O fato de ser grande, só o tombo é maior, né? Exatamente. Inclusive, isso é uma filosofia que a gente aplica como cultura dentro da empresa, né? Legal. Tem que ser rápido. Você não pode deixar o cliente esperando, né? A gente tem que receber a demanda, você tem que apresentar a melhor proposta, o melhor projeto ali para ele e tal, tem que negociar e tem que fechar, enquanto o nosso concorrente ainda está pensando como é que é a proposta, sabe? Sim. Porque o cliente precisa disso. Sim. O cliente vê valor nisso, né? Então, as mais rápidas engolem as mais lentas. É nisso que eu acredito também. O mercado ele vem se comportando dessa forma e eu acho que é algo que não tem mais volta, né? Não tem, não. A necessidade de dinamismo e de velocidade para os negócios, principalmente na área industrial, ela vem sendo aí um fator muito decisivo. Tem, né, cara? É decisivo. Enquanto a gente está conversando aqui, o mundo está girando, os caras estão perguntando, estão querendo resposta. E é assim, cara. A coisa não para. Legal, Jurandir. Eu gostaria que você nos passasse, você como CEO da GTEC, se você eventualmente se vocês têm lá algum projeto inovador, algo que vocês estão já vislumbrando para o mercado, enfim, se não tiver também o que você imagina daqui para frente, porque eu tenho visto muita movimentação mercadológica que está afetando também a indústria. Exato. Principalmente a indústria de alimentos. E a pandemia foi um grande acelerador disso. Exatamente. Então eu acho que teve muita mudança durante esse período, né? Nesse período também vocês mudaram a unidade Fabril, pelo que eu entendi. Foi ali quando explodiu a pandemia. A gente estava na transição. Foi proposital ou foi acidental? Foi coincidência, vamos dizer assim. Coincidência. Tá. A coisa aconteceu ali, não estava programado para acontecer naquele momento ali, mas uma conjuntura de coisas acabou dando certo e a gente fez a transição. Mas, enfim, falando da tendência, né? O nosso plano é melhorar cada vez mais a área de serviços da empresa. Tá. Como que a gente pode prover o melhor serviço possível para o nosso cliente. Tá? É aquela história, né? Não adianta você ter o produto, né? Então, falando do produto, a gente está criando ferramentas aí para ter um produto inteligente, mais inteligente, né? Isso passa por automação e tal. Então a engenharia de produto trabalha em otimizações para deixar o produto mais clean, né? E ao mesmo tempo mais inteligente. Então, parte mecânica e parte... A inteligência se refere a algo mais autônomo mesmo ou não necessariamente? Exatamente. Passa pela parte de comando, controle e automação, né? Então, a parte mecânica a gente está trabalhando em projetos mais clean, flexibilizando ainda mais o nosso portfólio e estamos agregando inteligência, automação, controles mais elaborados no produto, né? E na parte de serviço, a gente está reforçando bastante a estrutura de serviços de manutenção, fazer manutenção preditiva, preventiva, para não chegar na corretiva para o cliente. E o curioso é que a área de serviços, né, ela também está trabalhando forte em projetos relacionados à inteligência. Ou seja, como que a gente pode implantar ferramentas de trabalho no nosso processo que nos auxiliem a ajudar os nossos clientes de uma forma mais eficiente, né? Sim. Então passa por sistemas de monitoramento, né? Então a gente está trabalhando forte nisso, né?
E a gente quer fazer mais receita com isso, né? Então a gente ajuda o nosso cliente, mas não é um serviço, o beabá do serviço, né? Vai lá, faz um atendimento, faz um relatório. Não. Como que a gente pode vender pacotes de serviço, componentes de controle e tal, para que a gente facilite a vida do cliente, envie relatórios melhores para o cliente e facilite também a nossa realmente vida. Realmente agregar valor, né? Agregar valor. Então, legal. Dentro do nosso negócio, são essas as tendências que nós estamos trabalhando. Legal. Ao final de todo o episódio, a gente está chegando já ao final do nosso. Sério, cara? Pô, sério. Mas passou rapidinho assim? É rápido, tá bom, mas é o que a gente entende que tem que ser um pouco mais objetivo claro, mesmo. Claro. Né? Tô brincando. Não, mas é verdade, passa muito rápido. Passa rápido. Né? E é legal que desperta o interesse e depois as pessoas vão buscar mais a fundo. Tá joia. Mas eu gostaria de abrir esse espaço para que você possa, na posição de CEO da GTEC, possa passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja do setor de alimentos, seja de outros setores que eventualmente vocês possam atender, tá certo? Em nome da GTEC mesmo. Tá, fica à vontade. Tá bom. Bom, eu queria deixar aqui o recado, né, o propósito principal da gente estar aqui na feira, né? É a gente apresentar aí os nossos produtos e os nossos serviços, talvez até principalmente os nossos serviços, né, para o mercado, dentro de um entendimento que a nossa penetração de mercado ela é pequena no sentido de capilaridade, né? Então a gente vê a feira como uma oportunidade aí de estar mostrando a nossa empresa para uma quantidade maior de pessoas, de clientes e tal. E é uma oportunidade da gente mostrar o que a gente tem de diferente, né? Então a gente sempre trabalhou grandes clientes, grandes players, né? Então quando a gente vem numa feira, a gente acaba atingindo uma massa maior de clientes. Verdade. Que a gente no dia a dia talvez nem estava no radar, né? Não estava no radar e tal. Então a mensagem é, né, para o mercado, para os clientes, né? A nossa empresa está à disposição de vocês, né? Nós temos uma engenharia de aplicação muito forte, né? É nisso que a gente trabalha. Eu costumo dizer que o produto é um detalhe no contexto, né? E a gente está aberto ali a fazer os atendimentos e usar toda a nossa expertise que a gente veio adquirindo ao longo dos anos. É um processo contínuo de aprendizagem, né? Então a gente está sempre aprendendo, melhorando. De um tema complexo. A gente está disponível ali para ajudar os clientes a encontrar a melhor solução. Eu costumo dizer assim, o nosso principal propósito é fazer o processo do cliente ficar melhor, ficar mais eficiente. Né? Legal. Se a gente consegue fazer isso, deu certo. Né? Se a gente não consegue fazer... volta, né? Exatamente. Se a gente não consegue fazer isso, não deu certo. Pós-venda para nós é crucial, né? É crucial. A gente luta aí no mercado contra empresas de fora do país, etc e tal. E a gente consegue se destacar exatamente por causa do serviço. Então, qual que é o pulo do gato, né? O que a gente tem que fazer? Forneça um serviço mesmo. Forneça um pacote de serviço mais interessante, né? E coloque o produto no meio. Então, essa é a mensagem, né? Indústria nacional, eu falo aqui, né? A gente tem uns parceiros aqui na feira, né? Até ontem estava com o pessoal ali, clientes nossos ali da JBS, né? Enfatizando, eufóricos eles, né? Pô, temos que fortalecer, né, a indústria nacional, é legal fortalecer a indústria nacional. Então nós somos uma indústria nacional e temos os nossos parceiros aí da indústria nacional. A gente fomenta a indústria nacional, apesar de ter uma tecnologia de fora, né? Tem um componente que a gente tem que trazer de fora, mas a gente está aqui para tentar atender o nosso mercado da melhor forma possível, com a melhor linguagem possível. Esse é um tema que eu gosto muito de reforçar mesmo. Tem muito cara bom, tem muita empresa boa no Brasil. Exatamente. Que infelizmente o brasileiro ele tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Que parece que valoriza um pouco mais o gringo. Mas a verdade é que tem muita solução, tem muita gente competente, tem muita empresa como a GTEC que pode aí oferecer um serviço de qualidade a um nível que, comparado a um alemão, a um sueco, a um americano, enfim, e que está aqui mais perto da gente, não é mesmo? Então, é aquela história, né? Você tá mais próximo da cultura. Mas a empresa é multinacional, mas está no Brasil. Ok, tá, mas cara, é uma vida que a gente tem aqui da cultura e tal. Sim. Então nós estamos mais próximos, a gente consegue falar a linguagem ali mais próxima, entender melhor o contexto, né? E ter a flexibilidade, né?
Então a gente consegue ajustar. E eu posso citar, não vou citar, lógico, que não é isso, que a gente não está aqui para isso, mas aqui na feira tem empresas aí que eu sou entusiasta, sabe? Eu acho muito legal, empresas daqui que fazem um trabalho assim sensacional. Sim. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, que eu conheço, já viajei o mundo inteiro, eu sei do que eu estou falando. Então é muito legal a gente ver isso, né? Sim, a valorização da indústria nacional, dos profissionais que estão aqui, assim, coisas fantásticas que são feitas aqui por profissionais daqui e que tem a resposta boa do cliente, né? Sim, então quando um cliente chega para nós e fala isso aí, a gente fica satisfeito, né? Pô, tá dando certo, então vamos continuar, estamos no caminho certo. Enfim, essa é a GTEC, né? Estamos aí à disposição pro cliente, enfim, para quem precisar aí do nosso serviço, os nossos parceiros. A gente esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia. A gente está aqui para fazer negócio e tentar achar a melhor solução possível aí para os nossos clientes. Muito legal. Jurandir, quero agradecer a sua presença, foi um prazer falar com você. Prazer Tenho certeza foi todo de quem meu. nos assistiu, nos ouviu, gostou muito do que viu e que ouviu. Que bom, que bom. O prazer foi todo meu. Marquei, até foi o André lá que trabalha comigo, marcou ontem, vai ter uma entrevista e tal. Eu não imaginava que fosse tão legal, fosse acontecer de uma forma tão legal como aconteceu aqui. Legal. Então agradeço também. A gente fica feliz. Agradeço aí o espaço, né? Sim. E estamos ali, ó, o stand está ali. Se vocês quiserem passar lá tomar um café. Vou visitar. Tá bom? É que a agenda tá meio cheia, mas vou fazer um esforço, dar uma passadinha. Tá bom, beleza. Tá bom? Joia. Obrigado, Jurandir. Obrigado vocês aí. Até mais. Até mais, valeu.